Oi, gente, vamos retomar a aula de hoje à tarde? Bom, eu coloquei um roteirinho aqui pra gente, tá bem simples, só pra gente não se perder. Vamos lá. A gente vai começar discutindo a aula prática e a primeira questão é a seguinte: pesquise a fórmula molecular de cada um dos compostos testados, né? E depois classificar os compostos em substâncias iônicas, covalentes e metálicas. De acordo com o que vocês devem ter pesquisado, vocês devem ter chegado na seguinte situação. Não. Os compostos covalentes: açúcar, vinagre, grafite, água destilada. Composto iônico, cloreto de sódio. E composto metálico, ferro do banco. Tá bom? Como podemos explicar a diferença na intensidade da luz observada quando utilizamos as soluções 1 e 2 do açúcar e do cloreto de sódio? Bom, essa intensidade de luz ela acontece devido à quantidade de substâncias que a gente dissolveu na água. Na solução 1, a gente colocou uma quantidade menor do que na solução 2. Ou seja, quanto maior a quantidade de substância dissolvida em água, mais ela vai conduzir a eletricidade, maior vai ser a intensidade da luz. Então, com isso a gente tem, né, a quantidade de substância dissolvida, quanto maior a quantidade, essa setinha para cima é maior a quantidade, é igual a maior intensidade da luz, tá? A questão 3. Como podemos explicar a diferença da intensidade de luz observada nas substâncias covalentes? Por exemplo, açúcar, vinagre e água destilada e grafite. Eles tiveram intensidade de luz diferentes e os quatro são substâncias covalentes. Como que a gente explica isso? As substâncias covalentes, elas podem ser divididas em dois tipos, tá? Substância molecular e substância covalente. Na substância molecular, o que acontece? Elas apresentam ligações covalentes entre seus átomos, mas não entre moléculas. Eu vou explicar para vocês o caso da água. Ó, aqui a gente tem uma molequinha de água. O hidrogênio é esse átomo aqui vermelho e o oxigênio é o átomo vermelho e os dois hidrogênios aqui, ó, átomos brancos, tá bom? Para a gente formar a água que a gente toma, são necessárias várias moléculas de água e elas ficam unidas entre si. Porque se elas ficassem soltas, aí a gente estaria no estado gasoso, não estaria no estado líquido, tá? E como que essas moléculas de água ficam próximas umas das outras? Por meio de uma ligação. Então, ó, aqui a gente tem várias molequinhas de água, uma próxima da outra, e essas ligações aqui, ó, em lilás, exemplificam um tipo de ligação que é diferente da ligação covalente. É chamada ponte de hidrogênio, que a gente vai estudar mais adiante. Ou seja, nas substâncias moleculares, as moléculas não são unidas por ligações covalentes, elas são unidas por outros tipos de ligação, tá? E isso enfraquece a condutividade de energia elétrica entre elas. Agora, no caso de substâncias covalentes, eu tenho aqui, ó, essa bolinha preta que vai simbolizar pra gente o átomo de carbono. No caso do grafite, a gente tem essa rede aqui, ó, de moléculas e é gigante. Tem esse N que tá aí no slide, quer dizer que tem várias, milhões, uma do lado da outra, tá? Então forma essa rede. Essa rede aqui a gente tem os átomos de carbonos unidos por ligações covalentes. A gente não tem outro tipo de ligação nesse retículo, né, nesse sólido. E essa propriedade de ter apenas ligações covalentes fazem com que esses átomos, esse material, ele conduza muito mais eletricidade do que uma substância molecular, tá? Sabendo que os dois são formados por ligações covalentes. A água é formada por ligação covalente e as ligações aqui do grafite também são por ligações covalentes. A diferença é que a junção de duas moléculas de água ocorre por ponte de hidrogênio e isso dificulta a passagem de elétrons, né, na corrente elétrica. E aqui tudo é ligação covalente, e isso ajuda. Por isso que o grafite, ele conseguiu ter uma intensidade de luz aí muito maior do que só a água,
tá? Que é destilada ainda, que não, vocês viram que não teve nada. O açúcar também segue a mesma coisa, tá? O açúcar molecular, as molequinhas dele também são unidas dessa forma, tá bom? Então, para responder a questão, como que a gente pode diferenciar, né, essa intensidade? É porque as substâncias covalentes, a gente testou um grupo de substâncias moleculares, e aí elas vão conduzir menor energia, e a gente testou outro grupo de substâncias covalentes, que aí vão conduzir maior energia, tá? Elétrica. Aí já tem, ó, o grafite, né, e açúcar e vinagre. Dentre as substâncias testadas, qual fez a lâmpada acender com maior intensidade e por quê? O que vocês acham? Teve gente que acha, eu tenho certeza que tem gente que acha que deu tudo igual, assim. Mas eu estava lá, eu vi, tá? O top de todos que acendeu a lâmpada, assim, muito forte foi o banco, tá? O ferro. Por quê? O que faz uma lâmpada acender? O que faz o material conduzir ou não? Ele tem que ter íons livres ou cargas livres. Cargas negativas livres, tá? Então, lembra da ligação metálica que os átomos são unidos através de e ficam aquela nuvem de elétrons todos em volta? Então, esses elétrons eles ficam muito móveis. Então, a energia elétrica nada mais é do que a passagem desses elétrons. E aí, como eu tenho elétrons muito móveis, né, nessa nuvem, eu consigo passar a maior quantidade de energia entre eles. Então, vai conduzir muito. Então, substâncias metálicas conduzem muita energia. Substâncias, depois, logo abaixo da metálica, a gente tem as substâncias iônicas. E elas conduzem por quê? Porque elas formam íons, cátions e ânions. E aí, essas cargas positivas e negativas que vão facilitar essa condução dessa energia. Em contrapartida, a gente tem outro tipo de ligação também, que aí vai ser o quê? A ligação covalente para as substâncias covalentes. Então, em primeiro lugar, a gente tem ligação metálica, em segundo lugar, ligação iônica e em terceiro lugar, ligação covalente para substâncias covalentes. E em último lugar, a substâncias moleculares, tá bom? Olha só, aqui eu coloquei um videozinho para vocês darem uma olhada sobre como que acontece a dissolução do açúcar e do sal em água. Tá? Vou colocar esses videozinhos lá no plural para vocês darem uma olhadinha neles. Esse também e esse aqui do sal. A outra questão, qual a diferença na composição da água destilada e da água da torneira? Qual é a diferença, gente? A água destilada, eu só tenho moléculas de água, não tenho nada além de H2O, só H2O. E na água da torneira eu tenho H2O e outros íons, cloro, flúor, ferro, tá? Então a água destilada é uma substância pura, eu só tenho moléculas de água, H2O. Na água da torneira eu tenho outros íons misturados. E o que isso tem a ver? Na água destilada eu só tenho H2O. H2O não conduz eletricidade, por quê? Porque não tem carga nem positiva nem negativa solta aqui, tá? Ela é uma molécula neutra. No caso da água da torneira, além de H2O, a gente tem cloreto, que é um ânion, a gente tem magnésio, que é um cátion, a gente tem flúor, que é um ânion, a gente tem ferro, que é o cátion. Então, a gente tem vários íons aí que vão facilitar essa condução dessa energia, tá bom? Por que a gente toma choque no chuveiro? E aí, eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso na aula, né? De tarde, deu pra gente conversar. Primeira coisa, não tem como não tomar choque no chuveiro que não é elétrico. Então, o chuveiro tem que ser elétrico pra gente tomar choque. O que acontece aí pra gente tomar choque? Vocês viram que a água da torneira é a mesma água que a gente toma banho, tá? Ela vai pra caixa, chega da rua, vai pra caixa e depois desce em tudo quanto é torneira que a gente tem em casa e no chuveiro também. Ou seja, ela é uma água que tem íons. E aí, esses íons que vão facilitar essa condução dessa energia, tá? E aí, como que essa energia, da onde que vem essa energia, professora? Com certeza deve ser algum fio desencapado que tá liberando essa energia e a água tá passando e a água carrega essa energia. Ou então, pelo registro também, né? A nossa mão tá molhada, a gente vai fechar o registro e aí conduz eletricidade, ok? E esse registro tem que ser o quê? Metálico, porque em registro também de plástico não dá choque, porque plástico não conduz. Plástico é uma substância molecular, então não vai conduzir energia elétrica, tá? E aí eu lembro que a Camila, acho que foi a Camila ou a Bruna, falou sobre professora, então se a gente tiver de chinelo, por que não toma? Porque a borracha que faz,
que compõe nosso chinelo é uma substância isolante, ou seja, ela não conduz energia. E aí eu tenho, para eu tomar um choque, a energia tem que entrar e sair. Como a borracha tá ali no nosso pé, ela não deixa a energia sair e aí a gente não toma o choque. E aí lembra até que Bruna falou, eu acho que foi Bruna. Então fica a dica. Tome banho de chinelo. Ainda mais um banheiro que você não conhece, né? Tá passeando e tal. Ninguém sabe como é que tá a instalação, então toma banho de chinelo. Próximo. Vimos que ao testar a condutibilidade elétrica da parte pintada do banco, a lâmpada não acendeu. E da parte que não estava pintada, a lâmpada acendeu. Por que acontece isso? Né? O que a tinta tem a ver com isso? A tinta, ela inibe a condução da eletricidade. Por quê? Nos metais, quando eles vão conduzindo muita eletricidade, eles vão se desgastando, vão corroendo. E isso não é interessante, a gente não quer o metal corroído, né? Porque ele vai perdendo a massa e no final não sobra nada, esfarela tudo. Então, a gente usa aí essas tintas para proteger esse metal dessa corrosão, tá? E aí, elas também inibem esse metal de transferir esses elétrons, né? De passar corrente elétrica, tá? E aí, eu lembro que eu coloquei para vocês uma tabela lá. E aí, vamos ver como é que ficou a resposta dessa tabela agora? Primeiro, o composto, né? E a gente dividiu entre iônico, covalente, molecular e metálico. Os compostos iônicos são formados por qual tipo de ligação? Iônica, né? Vamos falar tudo sobre iônico primeiro. Depois, como os elétrons participam dessa ligação? Como é que ocorre ali a transferência? Como que esses elétrons participam? É pela doação e ganho de elétrons. Um átomo doa e outro átomo recebe esses elétrons, tá? São compostos por metais a metais ou ambos? Eles são compostos, né? Ligação iônica, metal mais a metal. Possui alta ou baixa temperatura de fusão. Vocês fizeram um testezinho, eu pedi para vocês fazerem do livro, usando sal de cozinha, açúcar e parafina. Se vocês fizerem, esquentaram o sal e viu que ele não derreteu. Isso quer dizer o quê? Ele precisa de uma temperatura muito alta para passar do estado sólido para o estado líquido. E mais alta ainda para passar do líquido para o gasoso. Ou seja, do estado sólido para o estado líquido eu tenho a fusão. Então, a temperatura de fusão dele é muito alta. Eu preciso de uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius. E de ebulição é maior ainda. Então, esse TE e TF aí que eu coloquei é altas temperaturas de ebulição e temperatura de fusão. Tá? Então, os compostos iônicos têm essa propriedade. Outro, composto iônico que a gente testou, a maioria são sólidos na temperatura ambiente. Sal de cozinha é sólido, né? Conduz corrente em qual corrente elétrica, em qual estado físico? Lembra que eu testei lá no estado físico sólido? Conduziu? Só conduziu quando estava misturado em água. Então, ele só conduz no estado líquido, sem água, eu derreto ele. Ou então, quando eu pego o sólido e misturo em água, aí ele conduz, tá? E qual a diferença de eletronegatividade entre os átomos? Se ele é formado de um metal mais um ametal, a diferença de eletronegatividade deles é o quê? Alta. Vamos para a ligação covalente e molecular. Ó, são formados por qual tipo de ligação? Ambos são ligações covalentes. Como que os elétrons participam da ligação? Compartilhamento de elétrons e ocorrem entre ametais, ametal mais ametal, tanto substância covalente quanto substância molecular, tá? Estado físico, a temperatura ambiente. As substâncias covalentes e moleculares podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso, todos os estados físicos, tá? 25 graus Celsius. Conduz corrente elétrica. A substância covalente que a gente viu, que a gente testou, é o grafite. Ele conduz corrente elétrica no estado sólido, tá? Por causa dessas ligações que ele tem covalentes. E a molecular só conduz, nem todos. Alguns conduzem quando estão misturados em água. Porque a água destilada não conduz, mas a água com açúcar conduz, tá? Só conduz quando está misturado em água, os que conduzem. E a diferença de eletronegatividade é baixa ou zero, né? Porque são ametais. E aí, eles não vão ter tanta diferença de eletronegatividade contra o metal e a metal, tá? Por último, a ligação metálica. Então, vamos lá. Os compostos metálicos são formados por ligação metálica. Como é que acontece a interação entre os elétrons? Nuvem eletrônica, que a gente já falou, ocorre entre metais, então, metal mais metal, possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Eu esqueci de falar isso para os compostos covalentes e moleculares. Ó. O grafite, gente, para a gente derreter grafite, precisa de alta temperatura de ebulição e fusão. Então, substâncias covalentes altas, Te e Tf.
Substância molecular baixa TEF, o açúcar derreteu rapidinho, parafina também derrete rapidinho, porque parafina é que compõe a vela, derrete fácil. Agora, para a gente derreter aí o ferro do banco, alta temperatura de fusão, né? Os metais se encontram em qual estado físico? Sólido, com exceção do mercúrio, tá? Que o mercúrio é o único metal líquido que a gente tem. E conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Agora, toma cuidado, líquido não quer dizer com água. Aquoso é quando eu misturo com água. Agora, líquido é quando ele está derretido, tá? E a diferença de eletronegatividade deles é baixíssima, né? Porque eu só tenho metais ali, então a eletronegatividade é parecida. Queria saber, né, se vocês puderem aí mandar para mim pelo WhatsApp o que vocês acharam da ajuda da Berenice, da atividade de ajuda da Berenice e da sala de aula invertida, que é o quê? Eu antecipo um pouquinho do conteúdo para vocês, vocês estudam em casa e depois a gente retoma o conteúdo com um vídeo aula. Então eu queria saber se tá legal, se não tá, se a gente pode continuar ou não e se o exercício de ajuda de Berenice foi interessante ou não. Então me manda essa resposta, por favor. Dúvidas. Professora, eu não sei se eu tenho dúvidas. Coloquei aqui um slide para vocês. Como é que eu sei que eu aprendi o conteúdo? Ó, se eu sei identificar o tipo de ligação que está presente na molécula, já é o primeiro passo. Ou seja, se eu pego uma molécula de água, ela é formada por hidrogênios e oxigênios. Eu sei que os hidrogênios e os oxigênios são ametais. Se eles são ametais, então a metal com a metal faz uma ligação covalente. Você está identificando o tipo de ligação na molécula. Se você souber fazer isso para as moléculas, já está. Primeiro passo, ok. Segundo, propriedades das ligações, que é justamente essa tabela e essa atividade que a gente fez no laboratório. Que é o quê? O estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, na temperatura ambiente, ou seja, quando eu vou falar de ferro, eu encontro ele aqui agora, líquido? Não. Então, o estado físico dele na temperatura ambiente é sólido. Então, a gente tem que ver as substâncias metálicas sólidas, substâncias iônicas sólidas e covalentes e moleculares, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se tem baixa ou alta temperatura de fusão e ebulição. Se conduz ou não a eletricidade, né, energia elétrica e de qual forma? Líquido, sólido, tem que estar misturado com água. E quais tipos de átomos que formam essas ligações, né? Ligação iônica, metal mais a metal, ligação covalente, a metal, ligação metálica, metal e metal. E a interação entre esses elétrons, ou seja, na iônica, doação e recebimento de elétrons. Covalente, compartilhamento de elétrons e metálica, nuvem eletrônica. Basicamente, é o que a gente viu nessa tabela aqui de trás, tá? Bom, é isso para a aula de hoje, que eu queria passar para vocês. E amanhã eu vou colocar para vocês já, quinta-feira, a pré-aula, que é a atividade, que é o conteúdo que a gente vai ver na aula de segunda-feira, tá? E mais algumas orientações. Até lá, gente. Tchau!